Olá, quinto ano. Vamos aí para a nossa aula de geografia. Lembram vocês que nós havíamos comentado sobre em relação aos fluxos migratórios, que a partir da década de 1950, o Brasil ele passou a receber um grande fluxo migratório, principalmente vindo das unidades federativas? Acompanhe comigo lá na página 25. Isso aqui nós já fizemos em sala, tá só dando uma recordada com vocês. Aqui nós temos, uma linha de montagem na página 25, Automobilismo de São Bernardo, em São Paulo, as duas unidades federativas que receberam um grande fluxo de pessoas foi São Paulo e Rio de Janeiro. Essas pessoas que vieram principalmente do Nordeste em busca de quê? De melhorias de vida, melhores condições, em busca de serviço e principalmente então daquele não chamado de moradia, né? Então nós tivemos vários imigrantes também da região norte. Olha aqui para você ver a imagem na página 26. As pessoas que saem da sua unidade federativa e vêm em busca de novas oportunidades. Lá na página 27, nós temos aí, nós tivemos várias unidades federativas vizinhas que tiveram esse processo migratório. Olha para você ver. No Amazonas, o Pará, nós tivemos Mato Grosso do Sul, do São Paulo, Minas Gerais, do São Paulo para Paraná, nós tivemos do Paraná para Rio Grande do Sul, né? Então, só lembrando, migrações, existe dois tipos, existe a migração externa e a migração interna, estão lembrando? Quando nós falamos de migração, é qualquer deslocamento populacional de um lugar para o outro. Lembra vocês que nosso ponto principal de geografia é sobre o conceito de população? É aquele conjunto de pessoas que habitam um determinado território. E quando eu falo migração externa, é quando a pessoa ela sai do seu país e vai morar, em outro país. Quando ele sai do seu país e vai para o outro, nós chamamos de emigrante. Chegando lá, ele é visto como um imigrante. Essa que nós estamos vendo aqui chama migração interna, aonde ocorre o deslocamento das pessoas de um estado para o outro, ou seja, de uma unidade federativa para uma outra unidade federativa. E nós também temos aquilo que nós chamamos de migração de retorno. Por exemplo, eu moro no Goiás e vou lá para a Bahia procurar emprego. Só que chegando lá na Bahia, não foi necessariamente aquilo que eu queria. Eu não consegui emprego, passei por necessidade. E aí eu vou retornar para o meu estado de origem. Aí nós chamamos isso de migração de retorno. Vamos ir nas atividades na página 17. Decifre o enigma e descubra o termo que corresponde à mobilidade espacial da população. Como é que eu chamo esse deslocamento das pessoas de um lugar para o outro? Tá aqui, migração. Vamos lá na página 28. Olha que legal essa questão, Elabore duas perguntas para as respostas a seguir. São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. As principais causas são condições econômicas precárias, desemprego, fenômenos naturais, enchentes e terremotos, etc. Então, quais são as duas perguntas que nós podemos elaborar aqui para essas duas perguntas? Olha só, nós podemos colocar aqui, Olha que legal, São movimentos migratórios. Então, nós podemos colocar aqui, O que, O que são movimentos migratórios? Olha o ponto de interrogação. Eu fiz uma pergunta. E depois nós podemos colocar, a outra questão para essa resposta, que ocorre dentro de um próprio país, Então, o que são movimentos migratórios? São os movimentos ou migrações internas, que ocorrem dentro do próprio país. Depois, as principais causas nós podemos colocar. Quais são as principais causas que levam as pessoas a saírem de um local para o outro? Isso aqui é bom a gente colocar também como pergunta, Marca a alternativa correta. A partir da década de 1950, muitos nordestinos migraram para o estado de São Paulo. Por causa de quê? Vamos na alternativa. Nós temos aí. Da necessidade de mão de obra para trabalhar no garimpo? Nós sabemos que não foi, Dos investimentos realizados na agricultura do estado e da necessidade de mão de obra para a colheita? Também não. Do elevado crescimento
industrial do estado e da necessidade de uma mão de obra. Então, é a primeira alternativa. Na B, vamos lá. Entre as décadas de 1850 e 1970, vários nordestinos também migraram para a região norte, com o objetivo de trabalhar. Trabalhar em quê? Olha lá que nós estudamos, né? Na agricultura e no garimpo. 3. Na década de 1980, passou a haver indústrias mais bem distribuídas no Brasil, o que resultou em novos fluxos migratórios para diversas áreas urbanas. Sobre isso, é correto afirmar que, vamos nas alternativas, o desenvolvimento da indústria e dos setores de comércio e de serviços modificou a paisagem urbana de diversos municípios e proporcionou muitas riquezas culturais por causa dos intercâmbios que ocorreram. Vamos entender o porquê que essa não é. Nessa década, todas as unidades federativas do país passaram a ter a população urbana maior que a rural. Não, nós temos regiões aí do Brasil que ainda permanece o quê? Rural. Lá na página 29. Nos últimos anos, uma expressão tem se tornado comum quando falamos em migrações. A migração de retorno. Lembrar que eu expliquei para vocês? Cite alguns fatores que têm contribuído para os imigrantes retornarem para os seus lugares de origem. O que faz com que a pessoa retorne para o seu local? Sabe o que aconteceu lá naquele lugar onde ele foi procurar melhores condições de vida? Não deu certo. Por que eles tiveram que voltar? Aí nós podemos colocar várias alternativas. Questões familiares, ou seja, saudade da família, né? Violência urbana, às vezes ele não acostuma com uma cidade muito movimentada. As expectativas econômicas, às vezes eles vão para lá e não conseguem atingir o objetivo, um emprego bom, com um salário bom, e aí fica a critério de vocês, tá bom? Lá na número 5 nós temos aí um texto, A Triste Partida. Vamos lá? Nós vamos a São Paulo, que coisa tá feia. Por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna o voltar. Em riba do carro se junta a família. Chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota pra fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando pra terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partindo de pena, de longe indo a cena. Adeus, Ceará. E assim vão deixando com choro e gemido do berço querido o céu lindo e azul. Então vamos aí nas atividades. Após a leitura, destaque do poema as palavras e expressões que você considera diferentes. Então, quais são as palavras diferentes aqui? Eu vou colocar algumas e depois vocês procuram outras que você achou interessante. Olha aqui, eu vou marcar, ó. Vamos, né? Ó, não podemos colocar de novo. Olha, vamos lá pegar uma coisa mais interessante. Viajar, ó. Família. E aí, em riba, olha que legal. Pro mesmo. Que nunca seria pelo mesmo, né? E voltar. E aí vocês vão fazer isso no decorrer do livro, do seu textinho, ok? Na próxima. O texto descreve a migração interna de brasileiros. Quais são os locais de origem e de destino mencionados? Então, qual foi o local de origem? Então, ele veio lá do Ceará, né? E vai para São Paulo. Então, qual que é o motivo lá da partida? Se você passar lá na imagem, você vai ver, né? Os desenhos. Então, é a seca, né? Pinte no texto os versos que indicam a tristeza pela partida para outra terra. Então, vocês vão pintar lá, ó. Chegou o dia triste. E depois, é assim vão deixando com choro gemido do berço querido o céu lindo azul. Então, vocês podem grifar lá no texto ou circular. Letra E. O imigrante do texto deseja retornar à terra natal? Que nome se dá a esse tipo de migração? Vocês acham que ele gostaria de retornar lá? Será que ele tinha saudade?
do seu local de origem? E aí fica a sua resposta pessoal. Mas como que nós chamamos essa migração em que eu saio do meu local de origem, vou para o outro e depois eu retorno para ela? O nome já fala, né? Migração de retorno. Lá na página 30. Geografia na prática. Analise o mapa da página 31, que é esse mapa que está aqui, né? Sobre os principais fluxos migratórios de 2000 a 2010, entre as décadas de 2000 e 2010. Depois responda as questões. Nós temos aqui, o que representa as setas no mapa? O que representa essas setas aqui? Como que nós vamos saber o que representa? Nós vamos dar uma olhadinha, ó, do lado do mapa. Então, representa o quê? O principal fluxo migratório na década de 2000. Então, nós vamos pegar aqui e colocar lá na letra A. Na letra B. Quais unidades federativas apresentam os maiores fluxos migratórios? Olha aqui. Aonde que nós, se a gente observar bem o mapa, os maiores fluxos migratórios são da onde? De São Paulo para Pernambuco, não é isso? Nós temos aí também, ó, de Sergipe para Piauí. Nós temos de Alagoas para São Paulo para Minas Gerais, Paraná para Rio Grande do Sul. Então, são o quê? Grande fluxo que nós temos dentro do território brasileiro a partir da década de 2000, né? Nós temos um bem discretinho aqui, né, do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas os principais tá aqui, ó, São Paulo e Pernambuco, Alagoas e São Paulo e Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e Piauí. Depois, lá na página 31. Qual a principal mudança do padrão migratório do país na década de 2000? Então, nós podemos colocar aí que muitos, ó, inverteram esse processo de migração. Ou seja, alguns nordestinos, se você pegar aqui a região Nordeste, muitos saíram aqui do Nordeste e veio para onde, ó? Para Mato Grosso, não é isso? Vieram também para a região do Sudeste, né? E isso tudo a gente tem que observar com muita atenção. Por quê? Porque eram muitos que saíram, olha para você ver aqui, ó, da região Nordeste, desculpa. Muitos saíram daqui em busca de mão de obra, né? Ou seja, em busca de trabalho, principalmente nessas grandes regiões aqui, que é a região Sudeste. Só que se nós formos parar para analisar, a maioria dos maiores fluxos saíram aqui, ó, de São Paulo para a região Nordeste, ou seja, então eles retornaram para o seu estado, né, de origem. Aí vem, em sua unidade federativa, ocorreu algum fluxo de destaque, de partida ou de chegada de imigrantes? Aqui nós temos apenas uma de saída, bem discretinho, estão vendo, ó? De Goiás para Piauí, né? Nós não tivemos ninguém que veio para o Goiás. Então, vocês podem colocar lá na letra D, Goiás para Piauí. Virando aí, nós temos, então, uma pequena revisão do que foi o nosso conteúdo de geografia. Olha só para você ver. Complete o esquema a seguir com informações sobre os tópicos